Sou o Tenente Coronel Admilson Reis, do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Esse vídeo foi feito em atendimento à avaliação da disciplina Metodologia de Laboratório de Casos, que teve como proposta a realização de um debriefing sobre um tema selecionado. O tema escolhido foi o originalmente atribuído ao Grupo 10, incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro em 2018. Essa escolha foi feita por conta da magnitude da tragédia, de onde se pôde extrair lições para a prevenção de desastres similares, aprimoramento das técnicas de gestão de emergências em patrimônios culturais e, do ponto de vista da segurança contra incêndio, esse tema foi escolhido por apresentar complexidade operacional raramente encontrada em cenários de ocorrências convencionais. Um incêndio de grandes proporções consumiu o Palácio de São Cristóvão, edifício histórico que abrigava a instituição científica mais antiga do país, justamente no ano que completava 200 anos. O fogo destruiu cerca de 90% do acervo em exposição, estimado em 20 milhões de itens de valor incalculável para a história natural, antropologia e cultura do Brasil e do mundo. O edifício, tombado como patrimônio histórico e que já foi residência da família real e imperial, sofreu colapso estrutural em seus andares e no telhado. A estrutura, que em sua maioria era de madeira e com grande quantidade de material inflamável, contribuiu para a rápida propagação e intensidade do fogo. Para melhor compreensão do cenário, vamos ver agora um vídeo com a reportagem exibindo detalhes dessa ocorrência. As 6 horas de incêndio no Museu Nacional do Rio destruíram 90% de um acervo de valor inestimável. Cinzas, escombros, história incendiada. Nessas imagens do cinegrafista Júnior Alves, resto de tudo. Teto, chão, paredes e o que até ontem era a entrada do Museu Nacional. Aqui jaz sozinho o meteorito Bendegó, encontrado no sertão da Bahia. Ele foi um dos poucos objetos que resistiram. Mais adiante, estruturas retorcidas, lembranças de um Brasil império, peças quebradas e vigas de ferro que cederam às altas temperaturas. Em cada porta, em cada janela, um amontoado do que já foi cultura. Depois de mais de 13 horas, pequenos focos ainda teimavam em continuar a devastação. Esse é o retrato de uma tragédia que começou logo depois de o museu fechar as portas de mais um domingo de visitas. Olha, a cena é muito triste. A gente vê aqui todo o museu sendo destruído pelo fogo. Esse incêndio começou por volta de umas 7h30 da noite. As labaredas escapavam pelo telhado, iam desabando as estruturas internas e desmoronando quem tanto trabalhou aqui. Os 80 homens do Corpo de Bombeiros de 20 quartéis chegaram assim que os vigilantes perceberam um clarão no primeiro andar. Um prédio histórico, cheio de madeira, papéis e laboratórios de pesquisas com produtos químicos inflamáveis, foi sendo tomado e derrotado pelo fogo. Mais de 2 horas depois do começo do incêndio, as chamas ainda não foram contidas. Esse aqui é o segundo caminhão-pipa que é retirado. Eles trazem água, a escada Bageiros, uma delas só, trabalhando, jogando água lá dentro, mas eles ainda não conseguiram conter o incêndio. Agora há pouco, os bombeiros e a Defesa Civil se reuniram com pesquisadores e a direção aqui do museu para tentar encontrar os lugares onde estão produtos químicos armazenados. Mas faltou água nos 2 hidrantes. Nós percebemos claramente que faltou uma logística e uma capacidade de infraestrutura do Corpo de Bombeiros que desse conta de um acontecimento tão devastador como foi esse incêndio. A gente passou por uma dificuldade de abastecimento de água, que já está solucionado. Essa falta de água atrasou o controle, então? Atrasou por cerca de 30, 40 minutos e isso nos atrapalhou bastante. Os bombeiros pediram ajuda à Companhia de Água do Estado, que mandou caminhões-pipa. A SEDAI negou que tenha faltado água. Mas até o lago, em frente ao museu, teve que ser usado. Com a demora, o fogo acabou chegando a um lado do prédio que ainda não tinha sido atingido. Como visto na reportagem, o incêndio no Museu Nacional apresentou um cenário de combate de extrema complexidade, onde o Corpo de Bombeiros teve que equilibrar a urgência da extinção do fogo com a responsabilidade de proteger um patrimônio inestimável. Diante dessas cenas, quais os pontos podemos destacar? O laudo pericial da Polícia Federal concluiu que o incêndio foi provocado por um sobreaquecimento em um aparelho de ar-condicionado do auditório do primeiro andar, devido à instalação elétrica irregular e sobrecarga no disjuntor. O prédio, construído no século XIX, estava com a VCB vencido desde 2014 e possuía grande quantidade de madeira
ausência de porta-corta-fogo e instalações elétricas precárias, o que acelerou a propagação das chamas. Produtos químicos usados na conservação de espécimes e o assoalho de madeira favoreceram o alastramento do fogo. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro atuou com rapidez no incêndio do Museu Nacional, mas enfrentou grandes dificuldades operacionais. A falta de água nos hidrantes atrasou o combate inicial, exigindo o uso de caminhões-pipas abastecidos no lago da Quinta da Boa Vista. O risco de desabamento limitou o acesso interno, forçando ações externas. A ausência de sistemas modernos de prevenção e a alta carga de materiais combustíveis agravaram a propagação do fogo. Além disso, os bombeiros enfrentaram o dilema entre preservar o acervo histórico e conter as chamas, o que tornou a operação ainda mais complexa e delicada. A apresentação do Grupo 10 demonstrou um trabalho consistente e bem estruturado sobre o tema proposto, destacando-se pela divisão temática em eixos que abordaram comando operacional, prevenção, logística, controle de pânico e políticas públicas. Também o grupo analisou com clareza o dilema entre preservar o patrimônio e extinguir o fogo, apontando falhas de planejamento, infraestrutura e coordenação. Os participantes demonstraram domínio técnico ao discorrer sobre as questões relacionadas à segurança contra incêndio, citando normas técnicas do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, e quando propuseram diretrizes de políticas públicas para fortalecer a segurança em bens históricos, fazendo uso oportuno da transversalidade, ao aplicar conceitos trabalhados em outras disciplinas do curso em suas apresentações. De forma geral, a apresentação do Grupo 10 foi bem desenvolvida, tecnicamente fundamentada e com uma rica visão comparativa. A comparação com a Catedral de Notre Dame deu profundidade à discussão e permitiu reflexões críticas sobre a realidade brasileira. Com sugestão de melhoria, eu pontuo apenas uma integração maior entre a teoria e a prática, detalhando como protocolos internacionais podem ser adaptados ao contexto nacional e ampliando a reflexão sobre a responsabilidade institucional e governança intersetorial na proteção de bens culturais. O incêndio do Museu Nacional evidenciou importantes aprendizados para a prevenção e gestão de emergências em patrimônios históricos. Destacou-se a necessidade de manutenção preventiva dos hidrantes e de maior rigor na Lei de Segurança contra Incêndio e Pânico, exigindo sistemas modernos adaptados a prédios tombados. Também se reforçou a importância de treinamentos especializados voltados à contenção e minimização de danos em acervos culturais. Por fim, ressalta-se a urgência da integração entre o Corpo de Bombeiros, o IPHAN e gestores de museus, com ações conjuntas de vistoria, simulação e planos de resgate do patrimônio. O incêndio no Museu Nacional é um marco doloroso que confirma que a segurança contra incêndio é a guardiã intransigente da memória e do futuro de uma nação. A tragédia foi um resultado do crônico descaso com a infraestrutura preventiva. Diante disso, a atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro demonstrou profissionalismo e dedicação admiráveis. Mesmo enfrentando dificuldades logísticas críticas, como a falta de água nos hidrantes, os bombeiros adaptaram-se e mobilizaram esforços com bravura para conter as chamas e resgatar o que era possível. E com isso, finalizo aqui minha apresentação, agradecendo a oportunidade propiciada pela disciplina Metodologia de Laboratório de Casos, que nos apresentou essa ferramenta de grande utilidade para o exercício das funções do oficialato superior. Obrigado.